Olá, todos e todas, bem-vindos. Ciência e educação salvam vidas, e é com essa mensagem que o Museu da Manhã está de portas abertas ao nosso público, com todo cuidado e adotando todas as medidas necessárias para garantir uma visitação segura. Estamos com novidades em nossa exposição de longa duração, que foi atualizada com informações sobre a pandemia do novo coronavírus. Neste momento, para evitar aglomerações, os nossos ingressos estão sendo vendidos somente online. Em nosso site, você encontra nosso protocolo de visitação com todas as normas obrigatórias para uma visita com segurança. Em tempos de pandemia, o Museu da Manhã faz sua parte para manter a saúde de todos. Nas redes sociais, nossa sede de conhecimento, compartilhando experiências e novas ideias, continua. Preparamos um conteúdo especial para que todos tenham acesso à ciência, cultura e educação, mesmo da sua casa ou onde quer que você esteja. Portanto, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Museu da Manhã. Eu sou Leonardo Menezes, sou gerente de conteúdo do museu e vou acompanhar vocês nesta quinta-feira em mais uma parceria com o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, assim como a Agência Sapiens também. Eu sou um homem branco, de 44 anos, sou careca, tenho barba grisalha e estou vestindo uma blusa polo azul. Na transmissão de hoje, a gente conta com os intérpretes de Libras Igor, que é branco, tem cabelos cacheados, e seu sinal é a letra I na lateral da cabeça, fazendo um movimento para frente e para trás. E Johanne, que é parda, tem cabelo cacheado, olhos castanhos escuros, e o seu sinal é a letra H na altura da bochecha e do lado esquerdo fazendo um movimento semicircular em direção à mão direita. Os dois vão nos acompanhar, acessibilizando a discussão na língua brasileira de sinais. O tema do nosso seminário de hoje é Amazônia em Foco, a floresta de hoje e do amanhã. Como o futuro da Amazônia depende das nossas ações hoje. O desmatamento, a grilagem de terra, os avanços agropecuários e os impactos das mudanças climáticas ainda podem ser revertidos? Como que a gente pode conservar a floresta em pé? O debate irá abordar questões importantes que tangem o presente e o futuro da Amazônia, conectando temas como mudanças climáticas, povos da floresta, biodiversidade e novos modelos de desenvolvimento e sustentabilidade, entre outros. Para falar sobre a segunda edição do seminário Amazônia em Foco, chamo aqui Tainá de Lucas, da agência Sapiens. Tainá é jornalista e documentarista. Criou a agência Sapiens, produtora de conteúdo especializado em ciência e meio ambiente, e ela é uma das criadoras deste evento, Amazônia em Foco, desde a sua primeira edição, que acontece em parceria entre o INPE, a agência Sapiens e o Museu da Manhã. E aí, Tainá, tudo bom? Bom ter você aqui conosco. Oi, Léo, boa noite, tudo bom? Bom, primeira descrição, eu tenho cabelo preto, sou morena, estou vestindo uma blusa colorida, e primeiro é uma alegria estar aqui nesse momento com vocês, a segunda edição desse encontro, não vou nem falar evento, esse encontro com pessoas que estão aqui para falar da Amazônia, para compartilhar seus conhecimentos, suas experiências, nesse momento tão crítico e tão urgente, né, para a gente conversar sobre a Amazônia e pensar rumos para o futuro, possibilidades de valorizar a floresta em pé, valorizar o conhecimento dos povos de lá. E eu sempre lembro de uma frase do Davi Copenauer, que ele fala quando ele vai falar para o público, ele fica muito nervoso porque não fala português direito e fica meio com medo de falar, mas quando ele lembra da força da floresta que ele traz, da força de proteção daquele lugar, aquilo dá força para ele falar. Então, acho que todo mundo que está aqui, de certa maneira, seja pelo trabalho, por uma relação afetiva, tem essa força, essa vontade de ver a floresta cada vez com mais vida, mais força, fazendo, né, o papel que ela faz de regular o clima, de produzir chuva e ter essa biodiversidade maravilhosa, essa expressão máxima da biodiversidade. Então, quero agradecer a todos os nossos convidados queridos que aceitaram esse convite de estar aqui, com muita generosidade, compartilhar o seu tempo para estar aqui agora e também, né, preparar para estar aqui, agradecer o público, o museu, e a segunda etapa, a segunda edição do evento, e a gente pretende continuar nessa caminhada, unindo ciência, comunicação e Amazônia sempre. Que ótimo. Essa é também uma das missões do Museu da Manhã. Eu te agradeço. Tainá vai voltar
com a gente no final do debate de hoje para chamar para o seu filme, né, Tainá? Então, a gente vai... Então tá ótimo. Então, Tainá, a gente se vê mais tarde. Agradeço aí você estar junto com a gente. Obrigado. O tema Amazônia é um tema importantíssimo para o Museu do Amanhã. A gente entende que o maior bioma tropical do mundo está sob grandes pressões e que é preciso que a gente una ciência, conhecimentos tradicionais e o compromisso de manter a floresta em pé, para que a gente possa conservar um dos maiores biomas tropicais do mundo para as futuras gerações e para gerar desenvolvimento para a região de uma forma que conserve a biodiversidade, que é uma das mais ricas do planeta. Nesse sentido, estamos produzindo uma exposição temporária sobre a Amazônia, com estreia prevista para o ano que vem, e temos, inclusive, alguns dos nossos convidados como consultores dessa exposição. Então, vamos agora chamá-los. Eu vou começar aqui para falar sobre a Amazônia no contexto global e os impactos das mudanças climáticas no bioma. Convidamos a pesquisadora e matemática Thelma Krug. Obrigado, Thelma, por aceitar o nosso convite. Nossa, o prazer é meu. Boa noite a todos os que estão participando desse encontro virtual. Eu sou Thelma Krug, 69 anos de idade, branca, olhos e cabelos castanhos, uso óculos e estou vestindo uma camisa laranja, uma cor muito viva, não é? Um pouco semelhante a como eu me defino, uma pessoa muito dinâmica e muito viva. Então, eu para começar, eu gostaria de agradecer, né, o Museu do Amanhã por este honroso convite para eu estar participando desta segunda edição do Amazônia em Foco e falando particularmente de floresta de hoje e floresta do amanhã. Que ótimo. Bom, a gente vai continuar essa conversa assim que eu chamar os outros também. Ah, tá jóia. Tá, beleza, tá. Beleza. Então, ótimo. Eu já gostei que dinamismo e vivaz é a nossa Amazônia. E que bom que você está aqui com a gente. Obrigada, muito obrigada, querido. Bom, vamos chamar agora também para falar sobre a relação entre a floresta e seus povos, as experiências locais, iniciativas que estão sendo realizadas para a conservação da região. Convidamos a ecóloga e pesquisadora do Museu Guild, Ima Vieira, consultora da nossa futura exposição temporária Amazônia. Ima, que prazer ter você aqui conosco. Muito obrigado por você estar aqui. Seu microfone, Ima, se quiser. Muito obrigada pelo convite, é um prazer enorme estar aqui nessa conversa, esse bate-papo bacana sobre a Amazônia. Eu sou morena, eu tenho cabelo curto e estou vestindo uma blusa verde da cor da floresta amazônica. É isso aí, muito obrigado por você estar aqui com a gente. E para falar sobre a relação entre comunicação e meio ambiente, além da sua experiência na cobertura do tema Amazônia e clima, convidamos a escritora e jornalista Sônia Bride. Sônia, que legal ter você conosco aqui de novo. É sempre um prazer tê-la aqui com a gente. Seu microfone, Sônia. Aqui. Aí. A gente desliga o microfone, né, para não interromper os outros, acaba esquecendo de ligar. Boa noite a todos, o prazer é meu, obrigada pelo convite. Eu sou uma mulher branca, 57 anos, cabelos curtos, seriam brancos se eu não tivesse com uma tintura, puxando para a minha cor original, que é um pouco alourado. Tenho os olhos claros, estou com uma blusa num tom entre o cinza e o bege, é uma cor bem diferente da cor da Thelma, que é toda viva, a minha está meio apagadinha. Mas eu tô viva e com muita vontade de conversar com vocês sobre isso, que é um tema importantíssimo para a gente prestar atenção e garantir o nosso futuro. É isso aí, Sônia. Muito obrigado. E para falar sobre biodiversidade e sustentabilidade da floresta amazônica, convidamos o professor de ecologia da UFRJ, Fábio Scarano, que também é consultor da nossa futura exposição temporária Amazônia. Fábio, que bom que você está aqui com a gente, sempre é um prazer conversar contigo. Muito boa noite, Léo, minhas queridas amigas, me sinto aqui absolutamente em casa, junto de vocês, os nossos intérpretes de Libra, saudade danada de dar um abraço aí, cada um de vocês ao vivo, um beijo, mas logo essa hora vai chegar, sou super grato, porque eu adoro a Amazônia, estou morrendo de saudade,
Vou para lá dia 8, para passar 15 dias lá na floresta. Então, isso aqui é um aquecimento para mim, para já ir ajudando a matar a saudade antecipadamente. Muito obrigado. Daqui a pouco a gente conversa mais. Que ótimo. Quer fazer sua autodescrição, aproveitar que todo mundo já fez? Aí claro. Eu sou branco, tenho o meu cabelo, se não tivesse ficando completamente branco, ele já foi claro um dia, meu olho é claro, mas eu uso óculos. Estou com uma camisa quadriculada preto e branco, mas não sou nem Botafogo nem Vasco, sou tricolor de coração e o nosso time está chegando. Muito bom, gente, que linda essa animação e que a gente vai certamente continuar aqui ao longo da nossa conversa. E, por fim, vou chamar nosso mediador, Jean Almeto, pesquisador titular do INPE. Jean é pesquisador sênior do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e trabalha com causas e efeitos das mudanças climáticas nos sistemas sociais e naturais do Brasil e de regiões tropicais. Chega junto aí, Jean. Legal, Léo, super obrigado. Eu queria agradecer muito a todos amigos e apaixonados por esse tema, estudiosos nesse tema. Eu estou muito feliz em a gente ter conseguido organizar esse evento, que é uma sequência do Amazônia em Foco 1, como a Tainá muito bem falou. A gente está num outro contexto, enfim, um outro formato, né? Mas aí agradecer enormemente ao museu, né, que celebra essa relação entre a ciência, a cultura, a ciência, a arte, a ciência, a comunicação, dando lastro às informações. É um momento muito especial e a gente agradece muito a oportunidade. E eu agradeço particularmente a Thelma, a Ima, ao Fábio e a Sônia por ter aceitado o convite, estar aqui com a gente. Uma descrição também para facilitar a acessibilidade, né? Eu sou branco, tenho 57 anos, o cabelo ele é castanho claro, ficando grisalho, a barba já é grisalha, e eu estou com uma camisa branca, sou tricolor também, mas aqui de São Paulo, mas eu gosto do tricolor do Rio. Então, é um prazerzão estar aqui, e eu acho que a gente já vai dar sequência ao evento, né? E nesse segundo evento a gente quer convidar, na realidade, o público, quer convidar as pessoas que estão compartilhando esse momento e vão compartilhar depois quando isso aqui ficar disponível no YouTube, para mergulhar nesse universo amazônico, né? Para mergulhar, apesar desse outro formato, mergulhar com uma leitura da sociedade local, com uma leitura da comunicação, com uma leitura da ciência, né? E isso nessa visão do ambiente, da maior floresta tropical do mundo, quer dizer, e permeando questões que vão de sustentabilidade, que vão de mudanças climáticas, que vão questão de biodiversidade, e especialmente da cultura e sabedoria local, né? Então, como é que a gente caracteriza isso na floresta do presente, né? E como é que a gente projeta isso? Sem entender a floresta do presente, sem entender a dinâmica do presente, como é que a gente planeja o futuro, né? Como é que a gente enfrenta as questões críticas da região e da sustentabilidade planetária como um todo, né? Como é que a gente pensa num planejamento sistêmico, né? Como é que a gente inclui diferentes vertentes, diferentes leituras num planejamento que seja sistêmico, sustentável e organizado dentro de uma lógica de um futuro desejável, né? Isso considerando o bioma, considerando a biodiversidade, considerando as oportunidades, né? E então é uma felicidade muito grande a gente ter um grupo de pessoas que tem uma experiência e trajetórias super importantes nessas temáticas todas, né? E eu tenho certeza que o debate vai trazer luz, né? Vai trazer ideias, vai trazer alegria, vai trazer soluções para um desafio que eu entendo que é um desafio muito construtivo, que o Brasil tem, é um patrimônio que o Brasil tem e a gente tem que olhar para ele dessa forma. Então, eu já queria começar, né, convidando a Thelma. O Léo já fez a descrição da Thelma, a Thelma já se autodescreveu. Então, Thelma, por favor, a palavra é tua. Muito obrigado por aceitar o nosso convite novamente.
Imagine, já, um prazer é meu, né, de estar aqui. Eu já falei oi para todo mundo, para os participantes desse encontro virtual, falo oi também para os meus colegas, né, virtuais que estão também junto comigo dentro deste, não diria desafio, mas desta oportunidade, né, de conversar com todo mundo. Então, eu já agradeci também o museu, eu estava até ansiosa para começar, né, ainda bem que o Léo me cortou. E eu resolvi, então, que eu ia focar minha intervenção na contribuição que as florestas, principalmente as florestas tropicais, têm, né, para ajudar a limitar o aquecimento global, né, que é um tema muito importante, né, na agenda internacional, deveria também estar no topo da agenda nacional, mas a gente espera que as coisas irão acontecer. Mas certamente está no topo da agenda internacional. E a própria identificação dos riscos, dos impactos, né, que o aquecimento global pode causar, tanto para os sistemas natural como o sistema humano, foi o que levou 195 países a ratificar o mais recente acordo climático, né, que foi firmado em 2015, em Paris, né, por isso que é chamado do Acordo de Paris. E vocês devem, inclusive, já ter ouvido falar do acordo, até por conta de várias ameaças que o governo brasileiro fez de sair do acordo, né, que está sob a Convenção do Clima, seguindo aí o exemplo dos Estados Unidos, né. Então, neste acordo, né, de Paris, um dos objetivos é que se limite o aumento da temperatura média do globo, né, do planeta, a bem menos que 2 graus Celsius acima do que se tinha acima dos níveis que se tinha, né, na era pré-industrial, até o final deste século, né? E a gente já sabe, a ciência já observou, constatou, a partir de observações, não são projeções, são observações factuais, né, que as atividades humanas já ocasionaram, já causaram um aumento da temperatura média global, ou um aquecimento global, de aproximadamente 1 grau Celsius acima dos níveis pré-industriais, né? A gente pode imaginar que esse 1 grau, ele não é muito, mas se nós imaginarmos que este 1 grau ele não se distribui uniformemente no planeta, e que muitas regiões, como o Ártico, vou dar um exemplo do Ártico, que em algumas estações do ano tem um aquecimento 3 vezes maior do que a média global, a gente pode imaginar que realmente isso provoca impactos significativos, como a gente vê recorrentemente, né, a questão do Ártico com o derretimento, do derretimento, a perda, né, da massa de gelo. E também na Amazônia, o aquecimento na Amazônia também já está ali beirando 1,5 grau, ou seja, acima do que é o nível aproximado, né, de aquecimento no mundo, né? Bom, e aí a gente se pergunta, né, como é que as florestas tropicais, em particular a floresta amazônica, a maior floresta tropical do mundo, né, como é que ela pode ajudar a limitar a mudança do clima? A gente sabe, não é, que a questão do aquecimento ele está relacionado com a questão da concentração de gases de efeito estufa na atmosfera, e que essa concentração está associada, não é, a emissões de gases de efeito estufa, dentre os quais o dióxido de carbono, né, o famoso CO2, que é o gás de natureza antrópica mais abundante na atmosfera, né? Então, a Amazônia, é claro que, assim como outras florestas, elas podem ser fontes significativas de emissões de gases de efeito estufa. E isso ocorre por quê? Por conta do desmatamento, por conta da degradação florestal e também por conta da queima dos resíduos florestais, que são num volume considerável na Amazônia, após o desmatamento. E aí gerando mais do que emissões de dióxido de carbono, emissões de outros gases extremamente perversos também para o clima, como o metano, o óxido nitroso. Então, de vilão,
como fonte de emissões Eu acho que nós tivemos um problema com a rede da Thelma. E ela vamos ver, vamos esperar que ela consiga voltar, né? A Thelma tem uma experiência enorme nas questões dos acordos internacionais. A Thelma é vice-presidente do IPCC, que é o painel de cientistas internacional, né, com apoio das Nações Unidas, que faz avaliações regulares da ciência da mudança climática no mundo. E a Thelma tem essa posição super importante como vice-presidente desse painel, né, global. E então isso, na verdade, certifica a trajetória importante que ela tem, toda a questão da negociação, das negociações internacionais, das posições que o Brasil teve ao longo dos últimos 30 anos, 20 a 30 anos, sobre as questões climáticas, sobre as questões de proteção de florestas, sobre as questões de emissões de gás de efeito estufa, né? Eu acho que a gente poderia, talvez, vamos tocando, né? A Thelma, eu tenho certeza que assim que ela tiver a oportunidade, ela vai voltar, e a gente, depois da intervenção de todos, a gente vai abrir para um debate, e vamos esperar que a gente pode contar com a presença da Thelma naquele momento. Bom, então eu queria dar sequência, né, nesse nosso bate-papo, e convidar a Ima, né? A Ima é uma colega muito querida lá do Museu Guild, lá de Belém, uma pessoa que tem uma relação pessoal, de nascença, uma relação profundíssima com a região, de trabalho, e tudo mais. Então, Ima, muito obrigado por aceitar o nosso convite. É um prazer enorme ter você aqui, e, por favor, suas considerações. Muito obrigada, Jean. Muito obrigada pelo convite. Então, muito bom estar aqui com vocês e conversar sobre essa região que é tão importante, estratégica para todos nós, né? Eu queria começar essa conversa colocando duas situações importantes, dizendo assim, para a gente entender a Amazônia, para além da questão do desmatamento, da degradação ambiental, né? Que é um foco importante que a gente tem abordado durante muitos anos. O primeiro está relacionado a alguns pressupostos depreciativos, né, acerca da paisagem cultural e social dos povos da Amazônia, que dizem respeito à representação da região como um espaço precariamente ocupado pelo primitivo, né, e relacionando esses povos e representando esses povos como incivilizados, que constituem fatores determinantes de um suposto atraso da região e dos seus sistemas sociais. Uma segunda coisa importante que eu queria dizer é que nós experimentamos aqui na Amazônia, historicamente, modelos de desenvolvimento exógenos e predatórios que desconsideraram a real vocação e aptidão produtiva da região, né, deterioraram os recursos naturais da região, e ainda uma ideia, né, associada de que a cultura local, cabocla, é empobrecida, tem pouco conhecimento e não tem tecnologia. E quando a gente pensa a floresta amazônica, a gente lembra sempre do desmatamento desenfreado, né, aguardamos ansiosamente as taxas de desmatamento que o INPE divulga todos os anos, mas raramente nós pensamos nas dinâmicas econômicas que se estabelecem aqui com as populações locais, né? Pouco pensamos sobre como essas populações moldaram a Amazônia de hoje, né, realizando o manejo das áreas que ocuparam conforme seus desejos e necessidades, e como elas são importantes para a manutenção da floresta amazônica.
E muito menos a gente lembra dos impactos do desmatamento, da degradação sobre as vidas dessas pessoas. A importância da população tradicional, local, ribeirinha, cabocla, é tão grande que temos evidências bastante fortes, né, científicas, de que o manejo tradicional das populações ameríndias está associado à domesticação de plantas e de que houve uma intensa troca entre as populações, tanto de material, né, como de conhecimento. E isso está fortemente associado aos saberes tradicionais e a inovações técnicas no manejo da biodiversidade que é praticado por essas populações ao longo de séculos. Pelo menos 10 mil anos, essas populações estão aqui e praticam o manejo da floresta. A Carolina Lewis, que é uma pesquisadora que hoje está em Santa Catarina, estudou no INPA, ela demonstrou num estudo muito importante da tese dela de doutorado e ganhou o prêmio CAPES de tese no ano passado, Ciências Ambientais, de que 85 espécies de árvores da Amazônia foram completa ou parcialmente domesticadas por esses povos, né? Além disso, o guaraná, por exemplo, que é muito utilizado nos refrigerantes hoje, foi domesticado na região entre o Tapajós e o Madeira pelos indígenas, pelos povos Sateré-Maué. A castanheira do Pará, ela tem uma distribuição bem ampla na Amazônia e, historicamente, ela é manejada pelos povos Caiapó, né, ao longo da Bacia do Purus, no sudeste amazônico, e pelos quilombolas do Alto Trombetas. Há indícios da relação entre a expansão dos povos indígenas Arawak e a dispersão dos castanhais, evidenciado pelo pesquisador do Museu Guild, Glenn Shepherd, né? E as atividades, então, dessas sociedades pré-colombianas na Amazônia originaram uma parte dessa biodiversidade, né? E ajudaram na manutenção dessa biodiversidade. A terra preta do índio, né, é um tipo de solo altamente produtivo e com grande capacidade de retenção de nutrientes, que também foi manejado, criado pelo manejo das populações ameríndias aqui na Amazônia. E no período colonial, a Amazônia experimenta um modelo de economia essencialmente extrativista, né, logo após a colonização portuguesa, com as drogas do sertão que abastecem o mercado europeu com especiarias até o início do século XVIII. Mais ou menos nesse período, o cacau, ele já considerado um plantio semi-domesticado, ele foi muito importante aqui na região, tendo sido mantido, né, de uma forma de plantio e também na colheita do cacau, uma coisa meio mista, até a independência do Brasil, quando foi suplantado pelos plantios da Bahia. Até 1910, o início do século XX, a Amazônia fornece grande parte da borracha para automóveis e outras máquinas, né? E transforma a indústria americana e europeia, e toda essa economia da borracha não foi capaz de desenvolver a região, para além de Belém e Manaus, que foram 2 centros que realmente se desenvolveram com o boom da borracha. Mas a borracha não vinha nem de Belém nem de Manaus, vinha dos interiores, e o interior da Amazônia não conseguiu se desenvolver. Então, o extrativismo, né, como uma economia extrativa, ela tem um sentido muito importante, né, aqui na Amazônia, e até 1970 era o principal modos, né, econômicos aqui na Amazônia, e a Amazônia estava muito bem conservada até essa época, mais ou menos, e hoje nós temos 20% de desmatamento e mais uma área igual de floresta degradada, que se mantém em pé, mas com perda de biodiversidade de biomassa, e, portanto, a trajetória econômica, né, a dinâmica econômica que se estabelece a partir da década de 70, baseada no agronegócio, né, na transformação da floresta, ela levou a muitos impactos, né? Essa agropecuária, ela se desenvolve, então, nas áreas de terra firme da Amazônia, nas florestas de terra firme, e as trajetórias tecnológicas, né,
numa expressão do professor Francisco de Assis Costa, que é baseada na pecuária e na agricultura, traz grandes transformações na floresta amazônica. Então, há o incremento das taxas de desmatamento, há mudanças de uso da terra, isso altera drasticamente o regime de fogo na Amazônia, como a gente está vendo hoje, né? Eu me lembro bem que no final dos anos 80, estudando em Paragominas, estudando as áreas de pastagem que não conseguiam regenerar, né, as capoeiras, um dos pesquisadores americanos com quem eu trabalhava, o Dr. Christopher Yu, ele começou a perceber que estava mudando o uso da terra para extração seletiva e que isso estava permitindo, portanto, que as queimadas, que os incêndios chegassem na floresta amazônica, que até então não pegava fogo facilmente. E aí ele passou a estudar esses incêndios, essas queimadas, e foram os primeiros estudos, em 1988, por aí, na região de Paragominas, sobre essas crescentes queimadas na região amazônica. Então, isso tudo gerou, né, uma situação hoje na região, com a remoção da floresta, a fragmentação, a extração predatória da madeira, o regime do fogo, e acelerado com as mudanças climáticas, uma completa transformação da região, né, com consequências muito grandes, né, do ponto de vista hidrológico, do ponto de vista do carbono, né, da precipitação, e aí um cenário, então, também das mudanças climáticas e do uso indiscriminado do fogo, que intensifica todo esse processo do desmatamento e da questão da fragmentação. Associado a isso, ainda tem a grilagem de terra, né, que esquenta o mercado de terra aqui na região, e amplifica todos os problemas ambientais. Então, quando a gente reflete sobre essa conjuntura, a gente percebe também a desigualdade social, né, que nós temos aqui no Brasil, né, aqui na Amazônia nós temos os piores indicadores de desenvolvimento, né, um nível de pobreza elevadíssimo, uma qualidade de vida muito baixa, e aqui se reproduzem as características da desigualdade e pobreza do Brasil em vários aspectos. São quase 15 milhões de brasileiros que aqui vivem nas piores condições sociais e de saúde, e com a pandemia essas desigualdades potencializaram a expansão, né, da Covid aqui na Amazônia. Então, pensar no desenvolvimento da Amazônia é mais que um desafio, né? Eu acho que ele deve ser encarado como um fator de desenvolvimento nacional, uma parte integrante de um planejamento macro e não de um território isolado. E, em termos de políticas públicas, a gente percebe que elas são muito conflituosas. Então, de um lado, a gente tem o favorecimento de infraestrutura, o suporte para o desenvolvimento econômico pautado na racionalidade econômica, do agronegócio, da mineração, do outro, políticas focadas nos interesses das populações locais, da questão da sustentabilidade, né, na busca de um novo modelo de produção para a Amazônia, aliado ao conhecimento tradicional, o respeito pela forma de vida dos povos amazônicos, que a gente chama do socioambientalismo. Então, de um lado, esse modelo desenvolvimentista, de um lado, o socioambientalismo, que se estabelece com muita luta, com muita garra pelos povos da Amazônia, em parceria com movimentos ambientais, com ambientalistas, com ONGs, com academia, a partir de 1992, mas que também hoje está sofrendo com a situação, com a conjuntura que nós vivemos de uma desvalorização das culturas locais, né, de uma negação em vários aspectos, né, tanto da ciência como do conhecimento tradicional. Enfim, nós, sem uma forte governança social e territorial, é impossível a gente avançar e fortalecer a economia florestal como uma atividade que contribua para a redução e controle do desmatamento e redução da pobreza. E, aliado a isso, né, sem ciência, nós não vamos muito longe também, e aqui nós vivemos na Amazônia em desigualdade, em termos de educação e do ponto de vista da ciência também, com o resto do país, né? Então, essas demandas, elas são conflituosas, de um lado, né? E há também as demandas nacionais e as regionais. As primeiras são, de uma certa maneira, induzidas pelas demandas globais,
né, no aumento da produtividade, na inserção competitiva, e aí se procura explorar a região no sentido de fornecer energia para o país, madeira para exportação, estradas para escoamento de produção, e a Amazônia vista como uma fronteira de recursos, né? Então, a demanda regional, que é uma demanda da população amazônica, que tem direitos, né, ao uso dos seus recursos, né, seja na forma como ela quer, do jeito que ela quer. Muitas vezes ela não está querendo hidrelétricas, estradas implantadas na região, porque provocam impactos ambientais e tem que engolir todos esses projetos aqui para a Amazônia, né? Então, hoje, a situação é que as populações indígenas ocupam e manejam 22% da Amazônia Legal, né? São mais de 180 povos indígenas, várias línguas, né? Algumas delas já em extinção. Os pesquisadores do Museu Guild estudam essas línguas, documentam e depois ensinam os poucos falantes da língua as suas próprias línguas. Isso representa mais ou menos 22% da Amazônia Legal. Nós temos aqui mapeados mais de 1.000 comunidades quilombolas na Amazônia Legal, né? Temos várias outras comunidades nas unidades de conservação, de uso integral, de uso sustentável, os ribeirinhos, os caboclos ribeirinhos, e essa diversidade étnica e populacional dialoga com o manejo sustentável para a conservação da biodiversidade. Então, os povos, as comunidades tradicionais da Amazônia, elas se alinham a um modo de vida, né, e de conhecimentos que contribuem para a conservação do bioma e para a manutenção dos serviços ecossistêmicos. Mas essas populações também, elas estão ameaçadas, né? São muitas as demandas em cima de seus territórios, né? Mineração, recursos extrativos e tudo mais, mas a sua importância é muito grande e a biodiversidade tem desempenhado um papel muito importante na economia brasileira, né? O extrativismo, esse extrativismo ele está associado a 8 milhões de hectares, segundo o censo do IBGE, são quase 200 mil unidades produtivas, né, que se utiliza do extrativismo, empregam cerca de 430 mil trabalhadores em toda a região norte, então a importância dela é muito grande, e o açaí é um dos principais produtos, né, também a castanha do Pará, aqui na região, e que tem uma relevância muito grande para o manejo dessas, no âmbito do que eu chamo e do que alguns especialistas daqui chamam das bioeconomias tradicionais. Então, essas bioeconomias tradicionais estão ligadas à diversidade, à durabilidade e à repartição de benefícios. Quanto tempo eu tenho ainda? Algum tempo, Jean? Posso finalizar? Eu vou finalizar, dizendo, já passou um pouquinho, né? Então, aqui nós precisamos avaliar, né? É importante que a gente perceba os novos cenários de desenvolvimento extrativista que têm florescido, né? Novas configurações, novos modelos de governança nessas comunidades, né? Algumas delas não têm mais nem regatons, nem atravessadores, né? As diferentes escalas, intensidades pautados na exploração, no manejo desses recursos, na valorização das identidades do conhecimento tradicional, e termos um cuidado muito grande com o que está acontecendo na Amazônia em termos da degradação e como isso tem interferido nos ecossistemas florestais, né, que estão sujeitos a esse manejo pelas populações locais. E o açaí é um exemplo deles. Depois a gente pode se estender um pouco mais sobre o que a demanda de açaí global o que está acontecendo com as florestas de várzea aqui na região por conta dessa demanda global, né, e desse compromisso que essas populações têm aí de atender a esses interesses globais do açaí, por exemplo, que é uma dessas bioeconomias. Tá bom? Então, eu termino aqui e aí depois a gente pode explorar um pouco mais essas questões mais adiante. Obrigada.
Legal, Ima, super obrigado. Eu acho que você navegou assim de uma forma super importante nessa questão de abordagem integrada do sistema, sensacional. A gente tem recebido algumas perguntas e certamente nós vamos ter um debate muito enriquecedor no final. Então, eu já vou passar direto. Eu gostaria de chamar o Fábio, grande amigo e companheiro de muitas jornadas, e para também tecer suas considerações, o Léo já o apresentou no início. Então, Fábio, por favor, seus 10 minutos. Jean, muito obrigado mais uma vez, te agradeço muito, prazer estar aqui contigo, a Tainá também, feliz a beça de rever vocês e esse painel ótimo aqui. Obrigado, Ima, pela aula, a Thelma também, o pouquinho que a gente pegou, né, sempre ilustra muito a gente. E o que eu procurei trazer hoje aqui para o nosso debate, né, como a gente está falando do Amazônia hoje e amanhã, eu tentei trazer uma visão bem resumida, geopolítica, eu acho que a gente pode chamar, do hoje, e optei por falar de um amanhã possível. Assim, pode parecer sonho, mas eu acho que ele é possível. Então, eu vou começar com hoje. Eu gosto sempre de fazer referência à professora Berta Becker, que ela falava que a Amazônia, na verdade, eram 3 Amazônias, né? A gente trata da Amazônia sendo uma só, mas são 3. E eu acho que a gente pode falar de uma Amazônia que está protegida, ainda que vulnerável, diante dessas mudanças políticas todas aí, que seria mais ou menos 50% da Amazônia, que está em unidade de conservação e terras indígenas. A gente tem 20% da Amazônia que já foi transformado em territórios urbanos ou de agropecuária, ou simplesmente áreas degradadas, e a gente tem 30% da Amazônia em terra devoluta, terra pública, cuja vocação de uso ainda não foi definida. E por se tratar de terra pública, é uma terra dos brasileiros, dos amazônicos. Então, essas 3 Amazônias, hoje, o que acontece? Quer dizer, a gente tem... E é óbvio, essa pressão toda que a gente tem visto, e a Ima que está lá sente isso na pele todo dia. Muito dessa pressão se dá sobre os 30% sem vocação definida. E a Ima mencionou grilagem. Né? Isso eu aprendo muito com os meus colegas de lá da Amazônia, os colegas do Museu Guild, do INPA, do IPAM, do Amazon, falam muito sobre isso. É roubo de terra. As pessoas entram nessas terras públicas, desmatam na esperança, e isso é um crime organizado, basicamente. Não é uma ação do pobre, né? E crime organizado é um crime tão grande, é um crime que é a escala do crime ligado às drogas. Então, o caso da Amazônia hoje, a meu ver, é um problema de polícia, né? Um país que tem leis e tem mecanismos de controle, e essa lei precisa ser implementada. É a impressão que eu tenho. E esse, para mim, é um grande problema, né? E aí, assim, do outro lado, é interessante isso, né? Porque, assim, a gente que atua na ciência, eu acho que o ser humano, de um modo geral, eu costumava achar que tinham 2 tipos de pessoas. As pessoas que focam nos problemas, e nós que somos da ciência mais ambiental, a gente é ótimo em achar problema. Solução não é muito o nosso negócio, a gente é bom em problema. Tem um outro grupo de cientistas que vê muito bem as soluções, porque o olhar da pessoa é para a solução. Para mim, parte do problema está no meio. Como que a gente vai do problema para a solução, que é o diálogo. E a impressão que eu tenho é que, assim, a cada vez que há uma nova onda de desmatamento, essas mudanças governamentais que a gente vê na Amazônia, aí aparece um monte de solução para agora a gente vai fazer tal coisa, agora a gente vai fazer tal outra. A impressão que eu tenho é que muitas são meio requentadas, assim, não sei se é porque eu já estou ficando com uma certa idade, às vezes eu tenho a impressão que eu já ouvi essa solução antes. E a impressão que eu tenho, e aí acho que o negócio sobre o futuro é o seguinte, e a Ima vai me corrigir se eu estiver enganado. Eu acho que as pessoas que estão lá na Amazônia não têm se perguntado muito a elas o que é a solução para aquela região, ou como lidar com aquela região. Porque talvez não tenha solução nos nossos moldes aqui, no nosso olhar, vamos dizer, moderno, né, ocidental, branco e tal.
Que solução a gente espera? De fazer com a Amazônia o que a gente fez com o resto do planeta? E ter todo o impacto que a Thelma descreveu para a gente nas grandes correntes globais, atmosféricas, essa coisa toda? Não entendo bem essa solução. Então, eu acho que parte do futuro, se a gente considerar, né, vê a minha lógica, vocês vão me dizer se eu estou enganado. Dizem que a gente está nessa época chamada antropoceno, né, que o impacto do ser humano é tão grande sobre o planeta que mudou uma série de indicadores médios globais, como os ligados ao clima, biodiversidade e tal. Alguns amigos indígenas falam para mim o seguinte: não, eu não faço parte desse antropos, não. Eu não sou desses que historicamente estão fazendo essa destruição toda. E eu concordo com eles. Né? Se a gente hoje... olha, a ciência, várias religiões, vários filósofos, povos indígenas têm falado que parte da solução para o nosso problema planetário atual é a gente, humano, se reintegrar à natureza. Graças à modernidade, nos últimos 500 anos, a gente se separou da natureza. A gente acha que se separou da natureza. A mudança climática, se ela não convencia as pessoas, agora a Covid está convencendo. A gente é a natureza. A gente não tem a vida tem a gente. É diferente. Então a gente é parte desse gigantesco organismo planetário e integrado a ele. Então, como se reintegrar à natureza nos nossos hábitos, nos nossos costumes, no dia a dia? Eu tenho a impressão que a gente precisa perguntar para quem não se separou dela. E aí inclui os nossos povos indígenas, incluem povos ribeirinhos da Amazônia, os exemplos aqui que a Ima deu para a gente, que vivem da floresta há milênios e vivem bem. A gente não tem perguntado para eles. Assim, me fascina nesses povos o fato de ter poucas... Assim, os povos amazônicos indígenas que eu tive a oportunidade de ter contato, como o povo Caiapó, o povo Runicuim, Tucano, alguns dos povos que a gente pôde encontrar, conversar a respeito, para eles a fronteira entre o humano e o natural é muito tênue. Eles se transformam em animais, plantas se transformam neles. Né? O natural e o sobrenatural é uma coisa só. O Ailton Krenak, né, que é do povo Krenak, aqui de Minas Gerais, ele sempre fala isso. Para a gente, natural e sobrenatural é a mesma coisa. Que, aliás, me lembra Clarice Lispector, que falava a mesma coisa, que está completando agora centenário aqui da gigantesca Clarice. Ela dizia a mesma coisa, natural e sobrenatural é tudo. Guimarães Rosa falava a mesma coisa. Merleau-Ponty, filósofo francês, falava a mesma coisa. Homem, natureza, natural, sobrenatural, natural, cultural. Vê que número incrível. Na Amazônia, a gente tem mais de 240 idiomas que são falados lá. Se a gente pensar nas Nações Unidas, são 200. Tem mais língua na Amazônia do que tem nas Nações Unidas. Pô, e aí tem um artigo científico dos meus amigos lá da Conservação Internacional de 2012, um artigo que eu acho lindo, que mostra o seguinte: 70% dos idiomas do mundo são falados em 50 lugares. Esses 50 lugares é uma fração pequena da superfície do planeta Terra. Esses 70%, esses 50 lugares são os lugares com a maior biodiversidade do planeta, entre eles a Amazônia. Ora, há uma gigantesca relação entre a diversidade biológica, a diversidade linguística e, portanto, a diversidade cultural. Então, a gente está sempre falando da biodiversidade. No fundo, o termo que eu gosto mais é a diversidade biocultural, porque a diversidade humana ela é inteiramente ligada, ela é a expressão da diversidade da natureza. A gente não tem a natureza nos tem. Essa é que é a diferença. A gente precisa aprender com os nossos irmãos da Amazônia como viver assim. Na Amazônia está, para mim, uma saída para o futuro do planeta, eu juro para vocês. E eu acho que é uma missão, sempre uso esse termo, é uma missão cósmica do brasileiro e do Amazonas. A gente precisa reaprender, se reintegrar à natureza e ajudar o mundo a entrar nessa outra fase. Esse é o amanhã que eu sonho e que eu acho que a gente precisa ser guiado. A gente é igual uma criança perdida, que está perdida na praia ou está perdida na rua, não sabe para onde ir. O que a criança perdida faz? Ela olha em volta, ela pergunta. Não é? A gente tem que fazer isso. A gente tem que olhar em volta, a gente tem que olhar para a natureza, tem que perguntar para ela, tem que ir lá na floresta, tem que conversar com os indígenas, com os ribeirinhos. Como é que eu me reintegro? Então, eu acho que é isso, Jean. É um pouco essa minha
essa minha contribuição aqui para o nosso bate-papo de hoje. E deixo o resto aí para as perguntas. Legal. Legal, Fábio, maravilha, sensacional. Eu acho que isso faz parte de uma conversa que nós tivemos, inclusive com a Sônia esses dias, sobre o encantamento, sobre você conservar e preservar o que você conhece, o que você se encanta, o que você passa a valorizar de outra forma, né? Então, eu já aproveito esse momento e passo para a Sônia, que tem feito nesses últimos anos uma jornada da vida espetacular e navegado em vários universos, né, Sônia? Então, seria muito legal ter a sua contribuição agora também. Muito obrigado por aceitar nosso convite e, por favor, suas considerações também. Você está sem o microfone, Sônia. Eu sou reincidente nisso, né? A gente faz mais para ir aprendendo. Não, eu estava aqui ouvindo a Thelma, a Ima e o Fábio, e me dando conta de como, nesses anos, nessas séries que a gente tem produzido para o Fantástico, a gente passou por todos esses caminhos, né? A gente fez aí uma série em 2010 sobre os lugares já afetados pelo aquecimento global. Estou tentando ajeitar minha câmera, porque quando a gente está falando, a gente se posiciona mais, sai do quadro. E eu vi ao vivo e a cores no Ártico o aumento do degelo na Groenlândia. Acompanhei lá o trabalho dos pesquisadores e a gente viu como geleiras que no começo desse século, apenas no começo desse século, chegavam até a linha do mar. As geleiras, vocês sabem, né? Elas assim, tem aquele manto imenso de gelo em cima do continente, e tem lugares em que esse gelo escorre para o mar, que é através de fiordes, que são como rios de gelo extremamente profundos, que vão colados lá embaixo, né? No chão do mar, desses rios, né? Dos fiordes. E aí, quando chega o verão, derrete um pouco, cai gelo. Quando chega o inverno, constrói gelo, repõe. E esse ciclo ele foi mantido durante muito tempo, mas ele foi quebrado. Ele foi quebrado e hoje a velocidade de descarga de gelo da Groenlândia é 6 vezes maior do que era no século passado. As implicações que isso tem para a qualidade de vida em todo o planeta são imensas. Só o gelo da Groenlândia ele tem potencial de aumentar o nível dos oceanos em 10 metros. Isso não acontece da noite para o dia, provavelmente nem todo o gelo vai derreter, mas ele está derretendo, está saindo. Há um aquecimento das águas do Ártico, aquele gelo perene está desaparecendo, e isso, quando muda a temperatura do mar, qualquer pessoa que já viu uma previsão do tempo dizendo assim, esse é um ano de Laninha, ou esse é um ano de El Niño, sabe que quando aquece a água do mar, aqui ou ali, ou no Pacífico ou no Atlântico, o tempo muda, porque mudam as correntes de ar, porque tudo é muito interligado. Então, eu gosto sempre de falar daquela imagem, né, do Yuri Gagarin vendo a Terra lá de cima, a Terra é azul. Agora, o mais impressionante que ele viu não foi só que a Terra é azul, ele viu um planeta inteiro. Não tem uma linha marcada que se veja do espaço marcando fronteira, a não ser uma fronteira geográfica, um rio, enfim, uma divisa que já seja um marco geográfico, né? Um acidente geográfico que acontece ali. E o planeta funciona assim. O que eu faço aqui tem consequências lá do outro lado. O que os chineses fazem tem consequências aqui, o que nós fazemos tem consequências no Ártico, o que acontece no Ártico vai se espalhar por todo o planeta. E eu tenho tentado mostrar isso nas nossas reportagens, de como esse universo, esse planeta
tão único, tão diferente dos outros. Você olha para o céu e a gente olha, que a gente tem muita capacidade de olhar e saber o que a gente está vendo lá em cima. No meio dos anos 90, eu fiz a matéria dos primeiros planetas localizados, vistos pelos telescópios fora do nosso sistema solar. A gente já sabia, né, até por dedução, que em torno de outras estrelas existem planetas orbitando. Mas a gente só viu esses planetas no meio dos anos 90. Hoje, há centenas de planetas desses que já estão localizados, mapeados, tem nome, tem código, tem número. E adivinha só, são todos um monte de pedras. Em alguns deles, a gente sabe que pode existir água. Alguns deles têm atmosfera altamente tóxica. Isso que a gente vê aqui, essa explosão de vida, essa coisa incrível que a gente tem aqui, só tem aqui, que a gente saiba. Portanto, se existir uma coisa igual, está tão longe, que a gente não vai chegar lá, a gente não tem um plano B. A gente não tem um plano B. Muita gente, eu tenho ouvido falar, principalmente nos últimos tempos, né, de conquistar o espaço, de não sei o quê. Para quê? Para que eu vou sair daqui, com tudo isso que tem aqui, para ir morar numa rocha? Né? E o que a gente está fazendo é transformar essa coisa única, tão maravilhosa, em mais uma rocha do universo, né? Porque cada vez que a gente perde biodiversidade, cada vez que a gente perde floresta, cada vez que a gente destrói a gente está aumentando as áreas de deserto, a gente está diminuindo a biodiversidade, está se tornando mais igual ao resto enfadonho do universo, cheio de pedras, sem graça. Então, carregar essa narrativa, entregar essa mensagem é bastante difícil. O que a gente fez até... Eu vejo essas séries que eu faço para o Fantástico, são séries diferentes, mas elas são parte de um mesmo projeto. Na primeira grande série, a gente mostrou as mudanças climáticas, a perda de gelo nos Andes, como é que isso afeta a gente, o aquecimento na Amazônia, as secas mais intensas, as secas na Austrália, enfim, tudo que está mudando e as diferenças, a desigualdade que os povos, que as populações estão diante desse problema, em termos de estar aparelhadas e estar equipadas para enfrentar esse problema. Depois nós fizemos uma série sobre questões meio ambiente e população, recursos naturais e população. Como é que a gente tem que viver para poder ter uma vida com dignidade para todo mundo na Terra? O que a gente pode ter? Até onde a gente pode consumir? Se todo mundo vivesse igual aos americanos, a gente tinha que sumir com mais da metade da população do planeta. Se todo mundo vivesse como os indianos, de 10 anos atrás, a gente poderia triplicar facilmente a população do planeta sem problema de consumo. Mas qual é o ponto? Como é que a gente quer viver? E como é que a gente faz para viver num mundo permitindo que os nossos filhos e os nossos netos vejam as coisas incríveis que a gente está vendo, convivam com as coisas incríveis que a gente está convivendo e tenham uma vida segura, porque quando a gente fala de mudanças climáticas, a gente fala de risco real, risco de conflitos armados por água e por território, porque muito território vai desaparecer com o avanço do nível dos oceanos. Risco alimentar, porque a gente vai perder a área de cultivo e vai perder produtividade. Risco por causa de eventos extremos, de grandes enchentes, de grandes queimadas,
de grandes furacões. Então, a gente está falando de segurança, de nossos filhos e nossos netos crescerem num mundo seguro, previsível, né? Que já não é mais e se torna cada vez menos. E aí a gente chega na Amazônia, que tem o potencial de ajudar imensamente a retardar uma catástrofe, dá tempo do resto do planeta se adaptar à emissão zero de carbono, a tecnologias de captura, a um plantio massivo de árvores para capturar carbono, para ajudar a gente a segurar essa onda, ou então a gente destrói a Amazônia e acaba com qualquer esperança de salvar o clima do planeta, mantendo esse aquecimento na faixa abaixo dos 2 graus. Porque se a gente continuar avançando sobre a Amazônia, e aí dizem, os gringos ficam se metendo, eles estão se metendo porque eles vão sofrer as consequências. Todo mundo vai sofrer as consequências. Como nós estamos sofrendo as consequências das emissões feitas pelos países ricos. Só que nós estamos num momento tão crucial, tão definidor do que vai ser o futuro, que não dá para pensar que a gente pode impunemente avançar sobre a Amazônia. Esse é apenas um dos aspectos, a questão climática. Mas se a questão climática sai de controle, todas as outras vão caindo como aquele jogo de dados, né? Que você derruba um e vai caindo tudo, porque aí você vai ter os outros efeitos. Então, e aí a gente vai para a Amazônia e vê, por exemplo, o que a Ima estava falando, o que o povo da Amazônia quer. É uma ironia, mas não é uma coincidência gratuita, que quando se completam 5 anos da construção de Belo Monte, a gente tem um estado amazônico com 20 dias de crise sem energia. Belo Monte não foi feito para a Amazônia. Belo Monte não devia ter sido feita, minha opinião, e cada vez mais isso vai, as coisas que a gente via, que a ciência já estava apontando, vão se confirmando. Nesta semana, os araras estavam carregando suas canoas no leito seco da Volta Grande do Xingu. Quando você chega nas populações ribeirinhas e você acompanha, como eu acompanhei o IBAMA fazendo, junto com a Polícia Federal, operações na Amazônia contra o desmatamento, contra o esquentamento ilegal de madeira, isso foi há alguns anos, mas são exatamente as mesmas quadrilhas, é o mesmo crime organizado a que o Fábio se referia. Eu cobri, por exemplo, em Santarém, o superintendente local do INCRA era um capataz de uma quadrilha que escravizava reassentados do INCRA. Então, o superintendente do INCRA, o representante do Estado brasileiro, era a antítese do Estado. O que esses assentados tinham que fazer? Eles tinham que cortar a floresta e entregar para os madeireiros sob ameaça de armas, né? Porque são quadrilhas armadas. E quando eu fui conversar com essas pessoas, depois da operação, em que eles eram desmatadores, crime ambiental, escravagistas, né? Tinha todo tipo de crime ali, que eu fui conversar com eles, eles me mostravam uns cálculos simples, eles diziam assim, você derruba essa árvore aqui hoje, você vai ali ganhar 500 conto. Mas se eu mantiver essa árvore em pé, todo ano eu vou tirar 200, 300 em castanha. Então, eu sei fazer essa conta. O outro dele me dizia assim, não, isso aqui foi derrubado, mas eu sei que eu vou fazer aqui, eu vou plantar 200 pés de açaí, 200 pés de castanha, 200 disso, ele ia 200 de cada coisa. Porque ele sabe da riqueza daquele ambiente, de como é possível se apenas houvesse uma infraestrutura para ajudar essas pessoas a tirar sustentavelmente da floresta e viver com dignidade disso que tiram da floresta. O crime ambiental, o crime que acontece na Amazônia,
eu digo que é o único crime que eu conheço no mundo em que o criminoso é premiado com o produto do seu crime. E hoje há um projeto do governo para oficializar isso, que é o tal do projeto, a PEC da regularização fundiária, também conhecida como PEC da grilagem. Se você comete o crime de invadir, desmatar, roubar madeira, matar índio, poluir o rio, você pode ser premiado com a propriedade daquela terra. O que é que os povos da Amazônia ganham com isso? A IMA deixou muito claro para a gente. O ciclo da borracha, ele trouxe desenvolvimento para as duas grandes capitais. Como o ciclo do café enriqueceu muito a cidade de São Paulo, não necessariamente o interior de São Paulo, que veio enriquecer depois. Então, essas histórias, elas precisam ser contadas e a gente tem tentado usar o máximo, né, o espaço que a gente tem na televisão para contar essas histórias. Mas eu vinha falando dessas séries. Então, essa primeira mostrou um problema imenso do aquecimento global, a segunda, de como a gente pode usar os recursos para dar conta de atender todo mundo. E aí eu sentia que muitas pessoas não conseguiam se relacionar com esses assuntos porque não conheciam a realidade, não conheciam. E aí nós inventamos a série chamada Jornada da Vida, que tentava contar, e que tenta ainda, está suspensa esse ano por causa da pandemia, mas deve voltar no ano que vem, que conta a maravilha da evolução. As 2 primeiras temporadas, nós mostramos a Ilha de Galápagos, como é que o Darwin descobriu, né, se deu conta, né, e formulou a teoria da evolução, de como acontece a seleção natural. Oi, está acabando o tempo já, né? Não, então, só para a gente poder ter um tempinho também de debate, viu, Sônia? Acho que ia ser bem legal. Vou só fazer um wrap-up aqui da coisa. Tá bom, e por depois favor. a gente foi fazer, então a gente foi a vários lugares mostrando a evolução, a coevolução, como é que um organismo evolui junto com o outro, e que se você tira um, extingue tudo. E finalmente a gente foi mostrar como nós, humanos, essa relação com a natureza, como nós somos produto da natureza, que a partir do momento em que a gente descobriu como é que a gente dominava algumas coisas, algumas gramíneas, a gente foi se estabelecendo onde havia recursos naturais, como os rios, né? E aí surgiram as grandes civilizações, e aí a gente fez essas séries no Rio Nilo, no Rio Ganges, no Rio Yangtze, na China. Enfim, a ideia dessa série é justamente isso, fazer com que as pessoas vejam a maravilha que não são coisas criadas da noite para o dia, mas como o caminho que a gente percorreu e como isso influenciou na gente, e que a gente é parte dessa natureza. Uhum. Muito legal, Sônia, muito obrigado. Eu acho que são elementos que realmente fazem a gente navegar, né? E, inclusive, tem algumas manifestações que vão mais ou menos nessa linha, né? De como é que a gente incorpora o imaterial, né? Que eu acho que, de uma forma ou de outra, vocês 3 trataram disso, né? E até um pouco num outro contexto, mas como é que a gente incorpora isso dentro de uma lógica atual, dentro de uma lógica econômica atual? Existem pressões que acabam definindo ações ou definindo posturas, né? Então, como é que a gente lida com isso, especialmente tendo a Amazônia? Se a gente imaginar a Amazônia como um ambiente que a gente tem cerca de 70%, talvez, ainda em um bom estágio de conservação, né? Dentro das características que o Fábio descreveu um pouco, né? Então, é uma oportunidade, eu acho que é uma oportunidade na linha que o Fábio também comentou, e tanto a Sônia quanto a Ima, é uma oportunidade no sentido de entender como é que lida com essa dicotomia, como é que você agrega valor em elementos que eles têm uma origem muito característica, né? Então,
paralelo a isso, você tem toda a urgência, que é uma urgência climática, que ela é definida não apenas pelas ações na Amazônia, ela é definida pelas ações globais, né? A Amazônia, ela é um ator e também, como a Thelma muito bem falou, e também sofre as consequências, né? Então, como é que vocês veem mais ou menos isso? Quer dizer, a gente vai ter nós temos 10 minutos para conversar, né? Uns 10, um pouquinho menos, 10, 15 minutos, se o Léo deixar, estou brincando, mas assim, a gente, como é que a gente lida com essa questão, né? Eu acho que esse é um elemento muito importante até para pensar no futuro, né? Como é que a gente traz esse contexto para a economia, por exemplo. Bom, quem quiser começar, por favor, talvez a gente vai na sequência, Ima, depois o Fábio e a Sônia, por favor, que a Ima ela está mais quietinha, a voz dela tá mais descansada, né, Ima? Então, eu estava colocando o exemplo do açaí, porque eu acho que é um exemplo emblemático dessa questão da oportunidade de utilização de um recurso, né, numa bioeconomia tradicional, que se torna um elemento importante global. Então, se a gente considerar que a exploração do açaí é um exemplo de como as populações ribeirinhas vêm moldando o cultivo tradicional, né, de sistemas agroflorestais, né, o manejo em torno da intensificação, para se adaptar ao mercado capitalista, né, que demanda muito mais produção, e, de certa forma, trabalha contra determinados equilíbrios ecológicos, diminuindo a resiliência do sistema. Então, por isso que assim, é preciso ter muito cuidado com essa discussão do aproveitamento da floresta, dessa questão de colocar a Amazônia aí no centro de um debate importante diante das mudanças climáticas, do tipping points e tudo mais, mas o exemplo do açaí é exatamente um exemplo que vem mostrando que você, com as melhores das intenções, pode estar trazendo um problema maior para a região, né? Então, esse adensamento do açaí, né? Esse aumento da demanda pelo fruto do açaí, ele levou a uma retirada quase completa da cobertura vegetal nativa da várzea, por conta desse adensamento para lá do que recomenda a Embrapa, isso começou, inclusive, no Museu Guild, com os trabalhos do Anthony Anderson, no manejo do açaí, né? Então, a questão do desbaste, do raleamento, isso levou a uma intensificação, o que a gente chama aqui de açaização, né? Então, esse modelo, né, de aproveitamento de um recurso que tem uma demanda global e que é um recurso da biodiversidade e tudo mais, então está levando à destruição da floresta de várzea, e aí a gente tem, de novo, né, uma economia exógena, aí também, né, uma demanda, né, de fora, e aí que leva a essa perda de floresta, de biodiversidade, e a gente tem que também estar preocupado com isso. Então, mesmo que a gente tenha um caminho da sustentabilidade, seja a nossa opção, né? A gente tem que considerar os fatores endógenos associados a um manejo de floresta que precisa ser bem delineado para não causar o que está acontecendo com o açaí, né? Isso tem que ser baseado em forte ciência. Isso requer uma mudança no quadro da educação, como eu falei, e da ciência na Amazônia, que é muito desigual, e a gente trata o desigual como igual. Eu tenho dito isso para os meus colegas do CNPq, que não dá para a gente tratar o desigual como igual. E a gente tem que considerar também os interesses das populações locais, né? Então, eu acho que essa é um pouco do que a gente está chamando aí da Revolução Beckeriana, né, em homenagem à professora Becker. Isso parte de uma discussão com Charles Clement, e também baseado na questão do ordenamento territorial, que a gente se perdeu, né, no meio de tanta
tanto problema aqui na Amazônia, toda a discussão do ordenamento territorial, da macrozoneamento da Amazônia, que a professora Berta começou, está perdido e não foi aproveitado. Eu acho que são exemplos muito importantes, Ima, que definem, talvez até ajudem o Fábio a entrar agora um pouco nessa questão de como é que a gente, o Brasil ajuda o mundo a entrar numa trajetória de sustentabilidade, pensando na questão da bioeconomia como talvez até um fator que pode, na melhor das intenções, provocar um desbalanço em alguns elementos, né? E aí chegou até alguma questão aqui relacionada à agropecuária, né? É um fato, é um elemento importante dentro dessa equação toda, né? Então, assim, talvez você puder navegar um pouco dentro dessa questão que você colocou muito bem, e esses outros elementos da bioeconomia e dessa economia tradicional que ela faz, de alguma forma, parte da equação, o que você falaria para a gente? Jean, olha, eu vou compartilhar um número com vocês, que é um número conhecido, né, do que diz respeito à agropecuária, é um número da Embrapa, oficial. O Brasil tem 150 milhões de hectares de pecuária. Desses, 60 milhões de hectares são improdutivos, tem menos de uma cabeça de gado por hectare. Parte disso está na Amazônia, diga-se de passagem, né? Aqueles 20% da Amazônia que eu mencionei que já foram transformados. Para ter uma ideia do que são 60 milhões de hectares, de agronegócio ultraprodutivo, maquinado, aquela coisa toda de exportação, tem 67 milhões de hectares. Ou seja, se a gente transformar a terra improdutiva no Brasil, parte está na Amazônia, tem uma grande parte aqui no Sudeste, né? Mata Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, tem um monte disso. Se essa terra improdutiva ficar produtiva, a gente dobra a produção de alimento no Brasil sem cortar uma árvore sequer. Pô, eu não entendo qual é o problema. Tem que entrar na Amazônia para botar vaca? Esse que é o projeto desses gênios que a gente tem agora nos comandando aí? Eu não consigo entender. É só fazer a conta. É um número oficial, um número da Embrapa, caramba. Então pega essa terra improdutiva e faz o que já devia ter feito há muito tempo. Aliás, vários governos falaram nisso, nunca fizeram, um negócio chamado reforma agrária. É isso. Para mim, isso aí é o primeiro tiro que tem que ser dado. Depois, eu acho que a gente tem que pensar se a gente quer seguir sendo produtor de matéria-prima, lá, mineral, para depois comprar o produto manufaturado 10 vezes mais caro, porque aqui a gente não consegue fazer um parafuso. Tem um gato aqui em casa, outro dia eu fui comprar essas areias de gato, então, o negócio tá uma fortuna, o cara me falou que vem da China, eu falei, não acredito, tem que comprar areia de gato da China, tem isso. Quer dizer, tem alguma coisa muito errada com a nossa forma de construir desenvolvimento aqui. Eu achava que a Amazônia... Porque o que acontece ali? Você vê, na Amazônia, esses 20% ocupados, você tem, de um lado, parte da terra agrícola, essa pecuária improdutiva, e a gente tem as cidades, a maior parte das pessoas na Amazônia moram em cidades. Manaus e Belém são grandes cidades. Agora, a periferia dessas cidades é paupérrima. Como é que a gente lida com esse problema do urbano amazônico? Sem dúvida. Pô, e protege a floresta, caramba. Sabe, eu não consigo, assim, para mim é uma conta, é simples. Agora, a política por trás disso, que é isso, aqui no Brasil o negócio é a terra, né? Os caras vão atrás de terra. Isso aí é o que movimenta toda essa coisa criminosa que a gente tem aqui e que ocupa lugares aí no nosso Congresso, na nossa política e assim por diante. Então eu acho que de fato é uma preocupação não só global, mas nossa, de todos os brasileiros, da pessoa que mora na Amazônia e também da pessoa que mora fora de lá. Né? Então, a minha visão é um pouco essa, Jean. Legal. Não, e eu acho que você trouxe elementos importantes que são dados científicos, né, Fábio? Quer dizer, como é que a gente traz a densidade de informações, né? Então, na idade, para definir uma área com um determinado nível de degradação, isso tem uma série de métricas, que são métricas validadas pela ciência. Quer dizer, então, existe um cabedal de informações que dá apoio a uma série enfim, dá apoio a um potencial planejamento territorial, um planejamento de futuro de país, né? Sônia, nós temos mais 5 minutinhos. Como é que você dá... Eu gostaria só de complementar aqui o que falou o Fábio. É porque não é por falta de terra
que a Amazônia está sendo invadida. Não é para produzir, não é um projeto de produção, desenvolvimento, ou porque a gente precisa. É um processo especulativo destruidor, de lucro fácil, rápido, em que você desmata, vende aquela madeira ilegal, faz a grilagem daquela terra, passa para frente e cai fora. É um lucro rápido, é um esquema, vocês me desculpem, no popular o povo chama de 171. É um golpe de vigarista em cima de golpe de vigarista. Você não está vendo famílias de agricultores que estão indo para entrar na Amazônia porque não tem onde plantar. Mas esses caras não têm dinheiro para comprar trator, correntão. Esses tratores que entram lá são coisas de 600 mil reais. O investimento para você fazer, para você desmatar, é altíssimo, principalmente na escala que se desmata na Amazônia. E isso é dinheiro sujo, ilegal, que não paga imposto e que está fazendo em cima de terra que é propriedade nossa, do povo brasileiro. E é uma gente que detesta reconhecer o direito das minorias, é um processo extremamente racista, que acha que o índio, que está aqui há 14 mil anos, não tem direito à terra. O quilombola, que ocupa uma terra, um determinado território, há 200, 300 anos, não tem direito àquela terra. Mas que se ele, branco, entra e fica lá uma semana, ele pode fazer um registro no CAR e quer ter o título daquela terra. Uma terra que é uma terra que pertence ao povo brasileiro. Ele não vai ficar lá para produzir, ele vai passar para frente, porque é um processo especulativo. Claro, me parece que um elemento importante disso tudo é a gente trazer para a mesa de debate pessoas que pensem seriamente, né, dos setores diversos que estão envolvidos na questão, e que pensem de uma maneira séria, de uma maneira lastreada, com dados confiáveis, com dados sólidos, né, para construir esse planejamento. E, obviamente, dentro desse universo todo, é inclusive interessante na comunidade, Fábio e eu participamos de um processo interessante que se chama, que é um painel de biodiversidade e serviços ecossistêmicos, onde o saber tradicional ele vem sendo incorporado no conhecimento científico, e eu acho que a IMA trouxe isso de uma maneira muito, muito bacana, né? Então, me parece que essa é uma estratégia super importante, quer dizer, a seriedade, o compromisso com a sustentabilidade, o compromisso com o futuro sustentável e o compromisso com as características e as prioridades locais, eles têm que ser feitos por pessoas sérias e não assim, quer dizer, não dá para ter criminoso sentado na mesa fazendo besteira, como a gente, enfim. E eu acho que uma coisa que vai ser definidora do futuro da Amazônia vai ser o momento em que o verdadeiro setor produtivo entender que está sendo enganado com esse discurso. Entender o tiro que está dando no próprio pé. Porque a destruição da Amazônia inviabiliza o grande cerrado, com 3, 4 safras por ano, destrói isso. E ainda tem eles todo estão sendo enganados a defender um projeto que é contra eles e que só beneficia os especuladores. Não, sem dúvida, e tem todo esse elemento que, além da questão propriamente dita no solo, né, na ponta, tem toda essa questão de mudança de dinâmica climática, de dinâmica de ciclagem de água, de ciclagem de transporte, do ciclo hidrológico, de alguma forma, que é certamente impactado. Fora toda a questão de biodiversidade, saber tradicional, enfim, tudo isso que a gente já falou bastante, né? Então, olha, a gente já está chegando, infelizmente, aqui, dá para a gente conversar mais umas 8h30, mais ou menos, mas a gente não tem esse tempo todo, e eu queria chamar o Léo de volta, né? Ele deve estar aí nos acompanhando, que vai fazer o encerramento. Eu queria agradecer de coração muito, muito a presença
da Ima, do Fábio, da Sônia, da Thelma, que esteve no começo e precisou sair por conta de um outro compromisso, mas ela gravou um vídeo, e só para informar que esse vídeo vai ficar no YouTube aí desse evento, provavelmente, acho que o Léo vai dar mais informações para a gente, que dá para a gente assistir a contribuição da Thelma a esse debate. E, de novo, de coração, muito obrigado mesmo, foi simplesmente espetacular. Boa noite, Jesse. Legal, Jean. Obrigado, Ima, obrigado, Sônia, obrigado, Fábio, obrigado, Tainá, obrigado, Jean, e Thelma, que esteve aqui super conosco, nossos intérpretes de Libra. É importantíssima essa discussão sobre a Amazônia, essa questão, como o Fábio bem colocou, é uma questão que precisa ser implementada, as políticas que já existem para isso, as leis que já existem para que a gente consiga conservar esse território. Como Sônia colocou também, a gente tem uma dependência enorme dos serviços ecossistêmicos da Amazônia, só para lembrar que cerca de 95% de toda a produção de alimentos no Brasil é não irrigada. Isso quer dizer que a gente depende do ciclo de chuvas para que isso seja produzido. E quem produz boa parte desse ciclo de chuvas, especialmente para a região do Cerrado, Sudeste, isso vem muito da Amazônia, tem uma contribuição gigantesca, então não pode ser esse tiro no pé. E como o Ima falou, assim, como a gente conheceu, né, Ima, também lá no Museu Guild, sempre que algum dos pesquisadores, né, com quem a gente conversou, e Ima foi uma dessas, entra na floresta, está em contato para acessar esses saberes tradicionais das comunidades tradicionais, das comunidades indígenas, é como se fosse uma grande biblioteca invisível, que se abre na nossa frente, e esses saberes precisam ter essa relação com a academia, precisa ter esse comprometimento com o desenvolvimento da Amazônia, que seja sustentável e que gere desenvolvimento para a região, para as pessoas que lá vivem e para a produção de saber científico das pessoas que vivem na Amazônia. Então, é essa conexão com quem já mora nesse ambiente e, especialmente, com essa diversidade gigantesca, tem um potencial gigante e a gente precisa da Amazônia que seja para todos e para as futuras gerações. A gente vai ter, inclusive, agora, também num outro link, né, Tainá, exibição de um documentário sobre a Amazônia. Queria que você falasse rapidamente e aí a gente faz aqui o nosso encerramento aqui do seminário. Bom, gente, primeiro eu agradecer a todo mundo, presença de todos, Jean também, desde o começo, né, a gente pensou tudo isso, e Sônia, Ima, Fábio, Léo, todo mundo. E eu comecei falando sobre, né, uma frase do Davi, e também acho que vou terminar com isso, assim, que o pensamento indígena, eles têm falado muito, que a palavra é a flecha para tocar o coração das pessoas, a palavra como uma força de negociação. E esse debate aqui foi isso, assim, né? Cada um trouxe motivações, provocações, pensamentos, e, assim, acho que a gente tem que promover mais espaços como esses, de troca e complementação de saberes, assim. E sobre o documentário que a gente vai exibir, tem o link aqui embaixo, ele chama Amazônia Climática, Floresta de Hoje e do Amanhã. Foi um documentário que eu fiz com alguns cientistas que estudam a Amazônia há bastante tempo, e a gente tentou mostrar essa relação da floresta e do clima, desde a dinâmica do funcionamento, da questão da luz, da produção de chuva, como é que essa máquina viva, maravilhosa, espetacular funciona, e também mostrando uma relação quase afetiva do cientista com a pesquisa e com a floresta, né? Como o Niro, lá do INPA, falou, a floresta é minha vida, né? Eu estou aqui há 40 anos, querendo saber mais e mais, um conhecimento que não para, né? E como o Davi Lapola falou, toda vez que eu entro na mata, eu descubro uma espécie diferente que eu não conhecia. E uma frase que ficou marcada, está até no filme, que ele fala que o sonho dele é que todos tenham o direito de sentir o maravilhamento que ele tem ao entrar na mata. Isso pensando para gerações futuras, né? Então, a mensagem do filme é mostrar esse conhecimento mais atual sobre essa relação do clima, das mudanças climáticas, o papel da floresta, e pensar também algumas possibilidades futuras aí. Então, é isso. O link está aqui. E vamos que vamos, unindo força sempre.
Legal, Tainá, muito obrigado a todos vocês. Para a gente, a Amazônia sempre será um tema importante, e agora caminhando em rumo à nossa produção da próxima exposição Amazônia, que a gente tem entre os consultores aqui, um prazer de ter Ima e Fábio conosco. Sônia, sempre querida e presente aqui na nossa programação, muito obrigado. Jean, Tainá, sempre um prazer ter vocês conosco, e a gente continua essa conversa aí em próximos eventos sobre a Amazônia. Foi um prazer conversar com todos vocês sobre esse tema, aos nossos visitantes e seguidores. Preparamos uma programação especial para os próximos dias, para vocês terem mais acesso à cultura e à ciência. Aproveitem para assinar aqui o nosso canal do Museu da Manhã no YouTube. O Museu da Manhã é um equipamento cultural da Secretaria Municipal de Cultura da cidade do Rio de Janeiro, gerido pelo Instituto de Desenvolvimento e Gestão. Todos os nossos projetos, programações e atividades, em tempos de quarentena ou não, só são possíveis graças à nossa forte rede de apoiadores, patrocinadores e parceiros, como Santander, Shell, IBM, Engie, Lojas Americanas, Grupo Globo e Fundação Roberto Marinho. A gente agradece a todos eles, mas principalmente a vocês que nos assistem em casa. Tenham uma ótima noite, muito obrigado. Thelma, Sônia, Ima, Fábio, Jean, Tainá, nossos intérpretes de Libras. Valeu, gente. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. Obrigada. Valeu. Super. Tchau. Tchau.